Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Desejo boa noite para todos vocês aí do TikTok que vão ver o vídeo. E sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando em todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Messenger, minha página Cristo Vive em Mim, e todas as páginas no Instagram. Todos desejam uma boa noite, um fim de semana abençoado, que Deus proteja cada um de vocês, guarda, livra de todo mal, né? Porque nós temos que orar pelos irmãos, para todos, para Deus dar livramento, né? A gente sabe que nós vivemos uma guerra, e é uma guerra espiritual. E todo dia a gente está passando por situações, ataques, né? E a gente também ouve coisas e assim acontece coisas assim próximo da gente, familiares que a gente perde, assim que nem aconteceu essa semana, a pessoa que a gente conhecia morreu assim uma morte tão estranha, triste, né? Lamentavelmente. E assim hoje também soube de uma pessoa que era próximo da gente, que era um amigo de infância, que ele teve uma morte triste. Então, assim, a gente precisa entender que nós temos que estar fazendo nosso papel aqui na sociedade, no mundo, né, orando pelos irmãos. A gente sabe que nós estamos num século, num tempo que a depressão ela está muito forte, né? Então, nós temos que ter uma guerra espiritual muito grande e a gente vê que as pessoas estão muito ligadas para as coisas do mundo e deixando as coisas de Deus, né? E quando vem as provas, se você não estiver preparado, meu irmão, se você não estiver buscando a Deus, você não vai aguentar. Vem cada prova uma atrás da outra, então nós temos que estar sempre buscando, orando ao Senhor, para que Ele Deus proteja, nos dê força. Não que nós vamos passar pela situação, nós vamos passar. Todos nós vamos passar por situações, mas nós precisamos pedir para Deus força. Porque se Deus não der força, nos sustentar diante da prova, nós cairemos, nós não aguentaremos, né? Nós não conseguiremos levantar, é Ele que nos sustenta. Então nós não vamos pedir para Deus livrar sim de alguma coisa que venha pior, mas ele vai nos sustentar mesmo que as coisas venham. Ele não vai impedir de não acontecer, ele vai permitir até para você se fortalecer. Então, não adianta de falar assim, ah, Deus me livra, não, mas é necessário que a gente passe essas situações, né? Claro que nós temos que também largar o pecado, o erro, os vícios, para que não aconteça coisas piores, né? Porque aí o inimigo ele entra, né? Nossas fraquezas e aí acaba aniquilando, né? Levando nós, as pessoas que a gente ama, que não conseguiram lutar contra os vícios, né? Ou alguma luta interior, né? Porque a gente vive uma guerra espiritual, mas é uma guerra que é muito nós mesmos, né? Então, para que nós lutamos para as coisas que do mal não venham sobre nossas vidas, né? E muitas vezes a gente sabemos que nós somos atacados o tempo todo e são pessoas usadas para nos atacar. Nós temos que guerrear, nós estamos aqui para guerrear. Então, nós temos que orar não só pelos amigos, parentes, todas as pessoas, mas pela nossa cidade, que parece que é tudo normal, mas não é, pelo nosso país, né, e pelo mundo inteiro, pedir a misericórdia de Deus, porque para muitos está tudo certinho, mas não está não. Deus sabe o que está no oculto, no escondido, o que acontece nos bastidores. Então, tem muita coisa suja. Nós temos que orar para Deus limpar, principalmente aqui na nossa cidade, uma limpeza, e repreender todo o mal nessa prefeitura aí, né, que esse ano de eleição, que Deus entra com providência nessa cidade, né? Então nós temos que orar, né? As coisas não podem ficar do jeito que tá, não tá normal. Então nós temos que entrar orando, clamando, só que entra com providência nessa cidade, que esse mal caia por terra e repreenda o teu sangue, né? O sangue de Jesus, amém? Gente, nós temos que estar orando por tudo. Então, tô falando da minha cidade, porque a gente vê muita coisa, escuta, principalmente quando você vai no hospital, você vê coisas assim horríveis, pessoas reclamando, né? Então a gente sabe que tem muita coisa que acontece, sim, muitas coisas negligência, né, dos governantes, dos que administram, né? Então a gente eles precisam acordar, né? Então precisam orar que o Senhor que entre com providência, né? Que faça o que for melhor para essa cidade, né? E para todo o país e para o mundo inteiro também tenha misericórdia de nós, porque quem manda, quem está no controle de tudo é Deus, não é o homem. Então o homem pensa que tá, mas quem está é Deus. Ele quem está ali, né? Ele que permite certas coisas, mas quem controla a vida é o Senhor. Amém? Então não pode esquecer disso. Então nós temos que estar buscando a Deus sempre, né? Sempre Deus está na palavra dele dando um direcionamento para nós, né? Para nós se posicionar diante de umas situações e ele quer que a gente ouça o que ele fala. Então ele está sempre nos usando para falar algo para nós. É que nós temos que crer. Somente que Deus está falando conosco, né? Se você não crer, então não tem como Deus falar e você vai ouvir por aqui e vai sair por ali, né? Então, muitas pessoas descrentes hoje em dia, desacreditadas, né? Preferem crer em umas coisas do mundo do que em Deus, né? Mas nós estamos aqui para fazer com que essas pessoas acordem e ouçam o que Deus tem para falar no coração de cada um, amém? Gente, e o Senhor, como eu já falei para você que eu estou numa correria aqui, em tanta coisa, mas como eu tenho a caixinha das promessas, eu tirei uma palavra e pedi para o Senhor me dar uma orientação hoje, vou trazer uma palavra para ministrar no coração
no coração para vir falar para vocês. E tem tudo a ver com as coisas que acontecem, né? O Senhor fala assim hoje, ó. Reconhece-o, Ele, em todos os teus caminhos, e Ele terá as suas veredas. Lá no Provérbio 3:6. Quando o Senhor fala que reconhece, você tem que entender que nós, acabamos de falar, né, sem Deus não somos nada, né? Então você tem que reconhecer que para tudo que acontecer na sua vida, você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Então reconhece, honra o Deus, né, que você serve, honra e reconhece que se você, tudo que você tem, tudo que acontece, mesmo as coisas negativas, as coisas no que você acha que está acontecendo, tudo é para o nosso crescimento. Mesmo assim, ele reconhece que Ele está na frente de tudo. Reconhece que Ele está na frente. Então, Ele não vai te desamparar. Mesmo que você vai passar por situações difíceis. Ele está dizendo que Ele está na frente. Então, reconhece que sem Deus você não é nada. Aquela música, ai, sem Deus não dá. O que adianta ter um mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. Do que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Então você tem que entender que a presença de Deus tem que estar na sua vida para que as coisas aconteçam. Pode não acontecer do jeito que você quer, mas vai acontecer do jeito que Ele quer para a sua vida, porque Ele vai ali naquele ensinamento, naquela luta, naquela dor, naquela dificuldade que está colocando na sua vida, Ele vai te dar um aprendizado, vai te dar sabedoria, né? Vai te dar um aprendizado e Ele vai te dar um caminho para você seguir. E vai te dar uma direção. Deus sempre dá uma direção para nós. É que nós não gostamos de ouvir a palavra. Nós não ouvimos Deus falar, porque às vezes Deus quer que nós vá para um lugar e você quer ir para outro lugar. Você quer ir para um outro lado do seu jeito. Não, eu vou cortar caminho. E às vezes Deus quer que você vá para esse caminho. Ah, mas é difícil, tem pedra, eu tenho que passar por ponte e é muito distante. E a gente quer as coisas assim, né? Chegar ali na hora e já quer receber. Então, mas não. Deus tem um processo. Nós temos que saber que o povo lá do deserto ir para a terra prometida, eles ficaram muitos anos no deserto. Passaram por muitas situações difíceis, andaram bastante. Não foi assim fácil, né? Então eles conseguiram vencer. Não é todos que entraram, que foram, aqueles que são do Egito, mas muitos foram, muitos descendentes daqueles entraram. Então, assim, sabemos que há um processo. E esse processo, Deus testa a nossa fé para saber se nós vamos ter, nós somos capacitados. Ele vai capacitar, claro, mas para a gente ter, conseguir entrar na terra prometida ou a promessa, ou aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Então, Ele fala que você tem que reconhecer que Ele é o seu Deus. É o único, não existe outro. Tem que clamar a presença dele para sua vida. Então, quando você for fazer algo, ou qualquer coisa que você fala, Senhor, se o Senhor quiser que eu vá, se for da sua vontade, eu vou naquele lugar. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu fui chamado, mas vá comigo, né? Que nem Moisés quis que o Senhor acompanhasse, né? Não queria ir sozinho, né? Ele estava inseguro, então falou que o Senhor fosse com ele. O Senhor falou que ia com ele, né? Ele ia diante dele, diante de ti. Ele ia não deixar que nada acontecer. E ele ia fazer maravilhas no meio do povo, o Senhor falou para eles. Então você tem que confiar no Senhor, né? Então reconhecer o Senhor, a presença dele na sua vida, agradecer tudo porque ele te dá, mesmo pelas coisas difíceis que aconteçam. Nós temos que agradecer, graças a Deus, todos os santos dias. Todos os santos dias, não importa se está ruim o dia ou não, aconteceu algo, não interessa. Seja grato a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. E ele fala que quando você reconhece ele em todos os seus caminhos, né? Ele endireitará a tua vereda, quer dizer, ele vai endireitar o seu caminho, os seus problemas vai passar a ser dele. Você vai passar a confiar nele, então você vai tirar essa preocupação no seu coração, né? Ele vai direcionar você, né? Vai abrir portas, ele vai colocar pessoas para te ajudar, te auxiliar, né? Ele vai te conduzir, né? Ele vai colocar a palavra para você ter o entendimento para que você possa agir diante de uma situação. Então ele vai conduzir o teu caminho. É ele que vai dirigir os seus passos. Se você coloca ele em primeiro lugar. Então, ele fala que essa palavra quer dizer que você tem confiança nele, ser fiel a Deus em tudo que você faz, né? E sempre colocar ele em primeiro lugar, apresentar a sua dificuldade, apresentar aquilo que você está passando diante de Deus. Ele vai, com certeza, fazer algo, uma porta vai se abrir, algo vai acontecer na sua vida, porque Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele quer dar graça para nós, ele quer dar a bênção, mas para isso acontecer, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, guardar os seus mandamentos, os seus preceitos, viver de acordo com o que está na palavra, né?
Nós não podemos sair da palavra. Se nós falássemos distorcer a palavra, não, mas sabe o que é hoje em dia? A gente sempre vê essas frases. Mas hoje em dia o mundo mudou o mundo, gente. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus de ontem, hoje e de amanhã. A palavra dele não vai mudar, vai passar gerações e gerações, a palavra dele vai continuar sendo a mesma e vai ser cumprida, não importa o tempo. Ela vai se cumprir em toda a face da terra. Então você está preocupado com alguma coisa que Deus te prometeu e ela não aconteceu, vai acontecer, mas não é no seu jeito, não é no seu tempo, é no tempo dele, na hora dele. Só que o caminho, ele que vai te conduzir, é ele que vai te direcionar. Porque quando nós queremos andar por nossos caminhos, nós fazemos as nossas curvas, nós queremos andar por nossas próprias visões do mundo, a gente caímos em cilada, se frustramos, se decepcionamos, se magoamos, né? A gente consegue ter raiva, ódio, tudo porque nós estamos fazendo tudo aquilo na nossa vontade. Nós não estamos colocando a vontade nossa nas mãos de Deus. Se Ele for o centro das nossas vidas, com certeza a nossa vontade, se Ele achar que é bom para nós, Ele vai fazer com que aconteça. Ele pode fazer o que Ele quer, Ele pode dar aquilo que Ele quer para nós. Não tem ninguém que vai impedir Ele de dar algo para nossa vida. Nada, ninguém vai. Ele dá para quem ele quer, a graça ele dá para quem ele quer. Ele não precisa de seu apoio, nem porque você precisa todo dia falar, mas eu sou bom. Não é por isso que Deus vai te dar. Ele dá para quem ele quer, mas ele gosta que busque, adore ele, reconheça que ele é Deus, né? Claro, isso aí é muito mais importante também. Ele reconhece o filho que ama, que ouve a sua palavra, que quer ter entendimento do que ele está querendo colocar na nossa vida. E quando às vezes nós se perdemos, nós erramos. Eu não estou falando, nós somos santos, a gente erramos. Quando eu erro, todo mundo erra, ninguém aqui está dizendo que é santo, ninguém vai ter é santo, mas nós temos que tentar se esforçar, por isso que ele fala, esforça e tenha bom ânimo, porque nós temos que se esforçar ao máximo para fazer, está dentro da vontade de Deus. É claro que nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos ter dias que nós vamos estar bravos, e não, nós somos normais, somos humanos, somos falhos, ele conhece, mas nós também temos que se esforçar, ele quer que você se esforce, né, tenha ânimo, né, mas assim, tenta evitar o caminho do mal, né? As más influências, as más conversações, as más amizades, entendeu? Toma cuidado, tem muita gente que fala assim, vamos ali, não acontece nada, imagina, essas coisinhas assim, pequenininhas que não acontece nada, que é o perigo, se perde, né? As influências, então tomar muito cuidado, né? Deus quer endireitar o nosso caminho, as nossas veredas, para que nós não caia, não se perca. Deus não quer perder nenhum de nós. Ele quer que todos sejamos salvos. E é por isso que nós estamos aqui. Para levar as boas novas do Senhor para todos aqueles que estão abatidos, tristes, deprimidos. E a gente, que notícia triste essa semana, 2 pessoas morreram, né? E a gente fica assim sentindo, puxa vida, né? Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o papel da igreja? Tentar buscar as ovelhas para que não aconteça o que aconteceu. Muitas estavam em vícios, né? Vícios que levaram elas, né? Então nós estamos no papel para salvar, chamá-las para se libertar dos vícios, do inimigo que tenta levar, né? Se apossar dos vícios, fazer a pessoa se viciar naquilo para poder se perder, vai se enfraquecendo, vai adoecendo, até uma hora o corpo não aguenta. Então, alguns tiram a vida, que nem aconteceu, né? A gente uma notícia hoje, se enforcou. Então a gente tem que orar pelos irmãos, estar buscando as ovelhas. E o papel do evangelizador, do pastor, do profeta, é fazer com que as ovelhas venham para o Senhor, né? Para que elas não se percam, porque Deus não quer perder nenhum de nós, irmãos. Deus quer que todos sejam salvos, né? É o Senhor que ele quer que nós sejamos salvos, libertos do pecado, do erro, de tudo aquilo que está aprisionado, porque o mundo é enganoso, né? O mundo faz a gente sair de Deus, né? Tira nós do centro que é o Senhor para viver as coisas banais que oferece, que é a carne. E a carne, gente, a carne ela vai morrer, essa morte, a carne, eles vão morrer. Nós temos que tomar cuidado com a segunda morte, que é a alma, né? Nós temos que tomar cuidado, nós temos que orar, pedir a Deus misericórdia da nossa vida, se arrepender do nosso pecado, nossas falhas, para que nós não tenhamos a segunda morte, senão nós vamos perder a alma, a nossa salvação. Nós não queremos isso, queremos viver na glória com o Senhor, no Rei, né? Na glória com o Rei. Então nós temos que se libertar dos pecados, dos erros. Então ele mesmo fala, se você reconhecer ele hoje, o Senhor está falando aquilo que você está passando na sua vida, esse caminho, ele vai endireitar o seu caminho, né? E conhecendo os seus caminhos, ele vai endireitar os seus caminhos. Ele não vai deixar que você se perca.
Deus está falando para você tomar cuidado com quem você está andando, o que você está fazendo. Você pode se perder e Deus não quer te perder, né? Se tem algo que está tirando você do centro da vontade de Deus, a presença de Deus, saia desse lugar. Abandone isso. É mais importante na nossa vida estar debaixo da presença, na presença sobre as nossas vidas, Ele conduzindo o nosso caminho, do que a gente se perdendo. Vai se perdendo, vai chegar um momento que você não vai conseguir nem voltar, né? De tão perdido que você está. Então, Deus não quer te perder, não quer me perder. Ele quer que nós reconheça que Ele é Deus, é o único, Ele é o que pode te livrar de qualquer mal, é Ele que pode sustentar você, né? É Ele que pode te amparar, é Ele que vai conduzir a sua vida, Ele te ama, né? Ele te perdoa, Ele vai te consolar diante da sua dor, Ele vai te dar força, né? Ele vai te dar direcionamento, né? Ele vai te dar sabedoria para lidar em qualquer situação, porque Ele é Deus, tudo pode. Tudo pode naquele que nós cremos no Senhor. Tudo é possível para aqueles que creem no Senhor. Então Ele quer endireitar o seu caminho. É Ele que quer conduzir você para as coisas boas, algo que Ele tem para você, Ele tem para mim, né? Nós não podemos se perder, irmãos. Nós não podemos se perder. Nós não podemos viver de mentira, de engano, né? O mundo vende essa imagem para nós sair do centro da vontade de Deus e viver as nossas vontades. As nossas vontades são passageiras. Você pode ver. A gente vai numa loja, compra uma blusa, tá na moda. Você usa. Passa um tempo, vai uma outra blusa na moda surge na loja. Você vai e compra. E aquilo vai ficando. É assim nós somos, sabe? Fica descartável. Nada nos preenche. Sabe o que preenche nós, irmãos e irmãs? É Deus. É Ele que nos sustenta. Você pode não ter nada. Pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo. Tudo que você precisa. Você tem força, você tem garra, você tem alegria. As pessoas olham para você assim e falam assim: nossa, ela tem tanta situação difícil, ela tá alegre. Mas por quê? Porque eu tenho Deus, eu tenho tudo, né? A alegria não tá no dinheiro. A gente coloca, foi vendida essa imagem que a alegria hoje é o dinheiro, é ter uma mansão, uma casa, um carrão, ser famoso. Isso não traz alegria para ninguém, isso é um tédio. Sabe por quê? Claro que o dinheiro sempre ajuda nós. Não significa que Deus não quer que a gente sejamos ricos. Claro que Ele é dono do ouro e da prata. Mas não significa que você tem que se colocar a sua felicidade no dinheiro. A felicidade não está no dinheiro, está em Deus. Porque tem muita gente que tem dinheiro e é vazio, é triste, é deprimido, é depressivo. Né? O dinheiro não traz a felicidade. Ele só nos ajuda, né? Ele colabora. Mas quem nos traz a felicidade, a verdadeira felicidade, é o Senhor, é Deus. Então é Ele. Então nós temos que se entregar a Ele, se derramar nosso coração para Ele, né? Se humilhar, pedir perdão pelo nosso pecado e falar: Senhor, eu sei que eu não estou agindo de acordo com a tua palavra ainda, mas me direciona, me guia. Mostra o caminho que eu devo andar, mostra o que eu tenho que falar. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Pai, sozinha eu não posso nada. Eu só posso se o Senhor for comigo, me conduzir. Para onde iremos? Que nem o Pedro falou, né? Para quem iremos se o Senhor não tiver a sua presença conosco? Não seremos nada, né? Então é isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Você tem que reconhecer que Ele é importante na sua vida. A sua vida depende dele. Nós temos que ser dependentes de Deus. Nós somos, na verdade. O mundo é dependente de Deus, porque quem dá o sopro da vida é Ele. Ele fala que sou eu que dou a vida e sou eu que tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu que faço. Quem é o homem para pôr um ponto final naquilo que eu não terminei, né? Então a gente tem que entender que quem dá a ordem, quem dá a palavra não é o homem, é o próprio Senhor, né? Então, irmãos, fique com essa palavra de Deus, tenta ver o que está acontecendo, reconhece, chame a presença de Deus para a sua vida, né? Ele, com certeza, ele vai encaminhar você para lugares bons, onde você vai frutificar a sua semente, né? Então, e ele também vai direcionar seus caminhos, onde você está perdido muitas vezes em situações assim, mas por falta, as suas escolhas estão sendo erradas. Não estão sendo as escolhas que você está buscando a Deus, pedindo direcionamento, estão sendo as escolhas que está te levando e pode te levar à perdição, ou até a perder a sua salvação. Então toma cuidado, né? Peça, Senhor, quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, o que você for fazer, se relacionar com pessoas, pergunta para Deus: Senhor, será que eu devo ir?
será que essa amizade, esse relacionamento, essa casa onde eu vou comprar, essa viagem, está de acordo com a sua vontade? Se for, Pai, me dá um sinal. E se não for, também me dá um sinal para que eu não vá, não permita que eu vá. Então, nós temos que começar a conversar mais com Deus, para lhe dar um direcionamento, porque Ele vai mostrar o caminho, né? Se não for aquela cidade, Ele vai mostrar outra cidade que você deve ir. Porque Deus dá. Deus quer que nós sejamos felizes. Ele deu essa terra para nós, né? Para que nós possamos, sim, plantar, colher, viver, ter uma vida feliz. Mas o homem, é que o homem, ele se perde porque ele vive coisas que não é permitido na palavra. Então isso aí faz com que atrai até as maldições para nossas vidas. Porque se nós estamos debaixo da desobediência, nós atrás, ele fala lá em, acho que em Deuteronômio, né? Bênção será a nossa vida se você guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, né? E não cultuar nenhum Deus, né? Não ficar adorando outros deuses. Então ele vai te abençoar. Mas se você ficar não guardando a palavra, os mandamentos de Deus e ficar idolatrando outros deuses, mas quais são outros deuses, Carmen, irmã Carmen? É só santo que a gente fala? Não, é dinheiro, vaidade, prostituição, e vício, orgulho, gula, tudo são deuses. A gente pensa que não, mas são deuses que faz com que você saia da presença de Deus também, né? É pecado, né? Alvareza, são tudo ídolos do mundo. E a gente também tem aquela soberba, às vezes quer se achar, né? Então, tudo isso é idolatria. Isso aí é deuses do mundo. A gente pensa que Deus só fala assim, discrimina Deus para falar, porque Deus é estátua, que o pessoal, né? Não, não é só Deus de estátuas, não. Tem vários tipos de Deus na vida, né? Ó, fofoca também. Tem gente que é fofoqueiro. É um Deus que fica ali nela ali, falando, Deus, tipo assim, idolatria, falando mal da vida. Tem gente que tem que perder tempo falando mal da vida dos outros, né? Então a gente precisa entender que nós temos que começar a se policiar a palavra, né? Tomar cuidado, né? A gente tem que estar comentando da vida das pessoas, nem julgando ninguém, nós não somos Deus. Ele fala que quem vai julgar ele, quem somos nós para julgar? Nós somos o pó da terra, nós somos barro, hein? Nós não estamos tentando falar mal de ninguém. Quem é santo? Ninguém aqui nessa terra, ninguém é santo não. Quem é santo só é Deus. Ele é santo, só ele, nós não somos. Claro que nós temos que se esforçar a dar o melhor, como ele fala. Esforços, tenha bom ânimo. Temos que dar o melhor para Deus, mesmo nas nossas falhas. Ele conhece, né? Nós temos que fazer a vontade dele, sempre. Isso nós temos que entender que ele quer. Com certeza, se nós formos obedientes à palavra do ensinamento dele, com certeza ele vai sempre nos ajudar. Não vai ver que nós somos um filho que clama, que adora. Porque Davi, ele errou. Muitas vezes a gente vê o servo Davi, amado por Deus, mas ele errou. Outras coisas ele fez errada, mas ele não deixou de adorar a Deus, não. Ele continuou adorando, né? Jó também, situações, continuou adorando. Abrão também passou por situações assim que foram complicadas para ele também, mas ele continuou adorando a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Não é por causa do seu pecado, você fala, eu pequei, agora não posso mais adorar a Deus, porque Deus, não, continua adorando, ele sabe. Mas o importante é que você tem que adorar a presença dele, reconhecer que ele é o seu Deus. Ele tudo pode, ele perdoa, ele conhece nosso coração, sabe nossas fraquezas. Ele sabe que ele criou o homem e a mulher, ele sabe nossas fraquezas. Ele sabe onde dói o nosso calo, ele sabe onde está o espinho, no nosso pé, então ele sabe, entendeu? Nós precisamos ficar se preocupados com isso, mas uma coisa que nós temos que entender, irmãos e irmãs, é que nós temos que estar debaixo da palavra de Deus, porque a palavra cura, cara, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra nos dirige, a palavra é o caminho, é o encaminhamento, é o caminho e a verdade, a vida, a palavra dele, ele mesmo, ele é a própria palavra, né? Então nós temos que crer. Gente, desejo um fim de semana abençoado, receba essa palavra no coração porque é maravilhosa, edificante, edifica a sua vida, juízo, cuide-se, vigia. Orai e vigiai, viu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um. Desejo semana abençoada para todos. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver como as coisas vão mudar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. A paz do Senhor.